Olá, tudo bem? Tô aqui mandando, como sempre, né? Mandando no início pro povo. Então vamos lá, porque hoje tem muita informação e eu não quero perder tempo. Eu trouxe várias referências da literatura judaica para mostrar a origem de Melquisedeque, quem é Melquisedeque, né? Porque muita gente traduz errado, porque na verdade a tradução da nossa Bíblia no português ela tá meio confusa. E aí dá a entender que o Melquisedeque é uma pessoa que não tem linhagem, que não tem mãe, que ninguém é um homem misterioso, né? E a gente vai derrubar esse paradigma, derrubar esse dogma e aprender com fundamento, né? Com referências para entender a importância desse sacerdócio que na verdade se completa em Jesus, né? Como sumo sacerdote. Vamos orar antes? E aí eu vou só recapitular algumas informações que eu já trouxe para vocês quando a gente estudou no capítulo 5, se não me engano. Eu falei sobre um pouquinho sobre o Melquisedeque, mas hoje eu vou trazer mais a fundo o assunto, se vocês quiserem compartilhar com alguém enquanto aqui eu tô orando, fiquem à vontade e vamos lá. Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti e dedicamos esse tempo, Senhor, para aprender mais do Senhor. Nós dedicamos esse tempo para nos colocar na Tua presença, para nos reunir no Teu nome. Cobre as nossas vidas com o Teu sangue, Senhor. Traz o perdão sobre a vida de cada um, para que toda essa palavra, todo esse ensino, toda a reta justiça, Senhor, encontre corações preparados para receber revelação pelo Espírito Santo de toda a verdade, de toda a instrução, que haja entendimento, que haja, Senhor, uma conexão ainda mais profunda com o Senhor e um entendimento maior de quem o Senhor é, do que o Senhor fez, do teu papel importante no reino de Deus e para que toda a obra do Pai se consumasse. Senhor, guarda os ouvidos, os olhos, para que cada pessoa que assistir esse estudo receba com integridade todo esse hino, que tudo que sair da minha boca, Senhor, seja vivificado pelo Espírito Santo para gerar vida, para gerar justiça, para gerar transformação. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor sopre aonde o Senhor quer esse ensino, para aqueles que o Senhor sabe que estão aptos para receber a profundidade, Senhor, das Escrituras, que esse alimento sólido ele alcance, Senhor, aqueles que já se desenvolveram e que aqueles que ainda não se desenvolveram, Senhor, que esse estudo desperte eles para querer buscar conhecimento, buscar entendimento da Tua palavra, ir mais a fundo nos estudos, na leitura, para trazer transformação na vida deles também. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor faça uma fortaleza com a Tua presença ao nosso redor e que tudo que a gente vai compartilhar aqui, Senhor, esteja em conformidade com a Tua justiça. Em nome de Jesus, amém. E é isso aí, boa noite para quem está entrando. Vamos lá. Lá no capítulo 7, no início, né, eu vou ler a versão da Almeida Revista Atualizada, mas eu também trouxe uma Bíblia que eu tenho, que na verdade ela foi traduzida por vários estudiosos que pegaram vários manuscritos no original, cruzaram, né, as informações para construir o texto mais próximo do original possível. Então eu vou ler só o início pela Bíblia, né, que é a Almeida Revista Atualizada, mas depois eu vou pegar o capítulo 7 inteiro dessa outra Bíblia, porque vai trazer mais entendimento para vocês a respeito do que está escrito. E a gente vai, na verdade, focar muito, né, nesse estudo em quem é o Melquisedeque, quem é o tal de Melquisedeque, mas depois eu vou trazer outras informações que vão
trazer até mais entendimento para vocês sobre outras questões das Escrituras. E aí a gente conclui, na verdade, lendo e trazendo, né, para o contexto aqui da carta dos Hebreus todas as informações que eu vou trazer, certo? Boa noite, Inês. Então, assim, no início está falando que porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E aí, quando você lê, né, o Melquisedeque, parece que é um personagem, né? Parece que é uma pessoa. Mas esse termo Melquisedeque, ele aparece em 2 textos na Bíblia, no Antigo Testamento, e eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Está em Gênesis 14, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia. Em Gênesis 14 é a primeira vez que a gente ouve falar a respeito desse rei, que é exatamente essa citação que o autor de Hebreus ele traz aqui. E é uma citação conhecida, né? Porque os judeus, eles desde crianças são ensinados e instruídos pela Torá. E Gênesis é o primeiro livro da Torá, né? E está no capítulo 14, então todos eles conhecem a história, né? Podem não ter aprofundado os estudos, porque desde sempre, né, Deus ele exorta o povo a estudar e buscar conhecimento, e muitas das vezes que eles se corromperam foi por falta de conhecimento. Mas lá no capítulo 14, no versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. E aí continua a história, né? Aqui é o momento em que Abraão encontrou o Melquisedeque, e ele então, diante deste sacerdote, ele apresenta o dízimo, e ali então Abrão é abençoado. Depois a gente vê esse nome Melquisedeque no Salmo 110, que inclusive é um salmo que é muito citado na carta aos Hebreus. E aí, se você ainda não assistiu o Raiz, que eu falo sobre Adonai e Adoni, depois você assiste lá, porque lá tem informações complementares sobre esse assunto e tem uma citação a respeito do Salmo 110. Mas no Salmo 110 está escrito o seguinte... Calma aí. A gente vai dar mais ênfase para o versículo 4, tá? Mas eu vou ler desde o primeiro. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na tradução do hebraico, né? Na Bíblia hebraica, tá um pouco diferente essa passagem. E aí vai começar a fazer mais sentido para vocês o que é o Melquisedeque. Eu já tinha meio que introduzido sobre isso, né? Quem está acompanhando já mais ou menos sabe do que eu estou falando, se tiver a memória boa aí, porque também faz algumas semanas que a gente falou disso. Mas deixa eu ver se nessa aqui tá igual, ou se eu pego aqui Tá. O Senhor, né, tá o nome do Senhor, Yud-He-Vav-He, jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para todo sempre, segundo a ordem do Rei da Justiça, de
Malquisedeque. Malquisedeque é, na verdade, uma nomenclatura, não é um nome. Malquisedeque, Malqui significa rei e Tzedek significa justiça. Então é a ordem do rei da justiça. E em outra tradução tá o rei da justiça segundo o meu decreto. Então, na verdade, Malquisedeque é uma ordem. E ordem, eu até coloquei aqui, anotei aqui em algum lugar, cadê? Ordem significa uma sequência, uma estirpe. Então, quando a gente fala que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, é porque essa ordem ela é superior à ordem sacerdotal levítica, que foi ordenada, né? Foi colocada por Deus, estabelecida por Deus através da Torá, que foi dada por Moisés, mas antes disso já havia uma ordem sacerdotal, uma estirpe, uma sequência de sacerdotes que ensinavam a Torá, ensinavam a justiça de Deus. Eu vou ler alguns trechos aqui de uma literatura judaica para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor o que eu estou falando. Então, tem uma discussão sobre... Cadê? Tem uma parte do Talmud, daquelas literaturas judaicas que eles discutem, né? Porque os rabinos vão escrevendo as discussões que eles têm. E lá eles falam a respeito da perda do direito do sacerdócio por parte dos primogênitos. Porque desde o princípio, Deus estabeleceu para os primogênitos serem os sacerdotes. E naquela época, né, até que se tivesse um local estabelecido que era o tabernáculo, os homens eles apresentavam os sacrifícios e holocaustos nos altos. Então eles iam nas montanhas, né, tanto que Abraão, Isaac, Jacó, eles sempre apresentavam ofertas, holocaustos, libações na região ali do Monte Moriá, em Monte Sião, e em Salém. Tem o Monte Ebal, que Josué apresentou a oferta junto com o povo. O tabernáculo, né, no deserto era o local onde eles apresentaram. Mas antes de haver tabernáculo, e depois quando eles estavam migrando para a terra de Canaã, eram nos altos que a oferta era apresentada diante do Senhor. E aí, quando eles foram ocupando os lugares, né, por um tempo ele ficou no monte lá que Deus determinou, o tabernáculo, para ficar. E depois, quando Jerusalém foi, como é que fala? Foi ocupada, ali então foi transferido o tabernáculo, o altar do Senhor, e Davi colocou a Arca da Aliança ali na cidade de Davi, que ficava em Jerusalém. Né? Mas, resumidamente, por alto, é mais ou menos isso que foi feito. Mas, então, esse texto, né, os rabinos, eles discutem e eles trazem algumas respostas sobre quem é esse Melquisedeque, quem é esse Malquisedeque, que está se referindo em Gênesis 14 e que é citado, né, que, na verdade, no Salmo 110 não está falando diretamente sobre esse homem, mas em Hebreus, né, em 7, volta a ser repetido a respeito dele quando o autor ele cita esse evento, esse episódio que aconteceu com Abrão. Então diz assim: disseram nossos rabinos, por que ordenou o santo, bendito seja, remir os primogênitos de Israel através dos levitas? Porque no início eram os primogênitos que serviam para o sacerdócio, até que surgiu a tribo de Levi, como ensinaram nossos rabinos. Até antes de ser levantado o santuário, existiam os lugares altos permitidos e o culto celebrado pelos primogênitos. Mas quando foi levantado o santuário, proibiram-se os lugares altos e o culto passou a ser celebrado pelos sacerdotes. E saiba, eram os primogênitos que faziam o sacrifício enquanto não surgia a tribo de Levi,
Me perdi aqui, peraí. Entenda, no começo da criação do mundo, o primeiro homem foi o primogênito do mundo e por isso sacrificou seu sacrifício. Primeiro homem aqui ele está se referindo a Adão, tá? Porque está escrito: e isto é melhor para Deus do que o touro, do que um novilho com chifres e cascos. Isso está escrito no Salmo 69, no versículo 31. Vestiu vestes sumos sacerdotais, porque está escrito: e fez Yud Revavre, Deus, para os homens e para o homem e para a sua mulher, vestes de pele e os vestiu. Isso está em Gênesis 3, versículo 21. Foi o momento ali que eles pecaram, né? Que eles se apresentaram diante de Deus e não se arrependeram, né? Cada um ficou lançando a culpa para o outro, tentando justificar o erro e lançando a culpa em terceiros. Mas aí Deus ele faz vestes, né? Ele mata um novilho, faz vestes ali e cobre Adão e Eva. Eram vestes especialmente dignas e eram os primogênitos que as usavam, porque Adão e Eva são os primogênitos da humanidade. Uma vez que morreu o primeiro homem, transmitiu-as a Shet. Shet é Set, né, o filho de Adão e Eva depois da morte de Abel, que foi assassinado por Caim. E Set transmitiu-as a Metushelah, que é o Matusalém. Uma vez que morreu Metushelah, transmitiu-as a Noar. Noar é Noé. Surgiu Noé e ofereceu um sacrifício, porque está dito: tomou de todo animal puro em holocausto em altar. Isso, Gênesis 8, versículo 20, logo depois que eles descem, né, da arca, ele apresenta um sacrifício diante do Senhor. E isso tem um significado muito grande, né? Porque primeiro a terra foi purificada pelas águas da chuva e do abismo, né? Porque o abismo abriu e as águas saíam por todos os lados, né, da terra, para que houvesse uma purificação de toda a perversidade que a humanidade trouxe, né? E os anjos caídos trouxeram também toda aquela corrupção, a perversão. Deus ele destruiu, ele limpou, e aí a terra ela estava no seu estado mais elevado espiritualmente, e Noé consagra. Ele apresenta, né, nesse sacrifício, na verdade, ele está trazendo uma consagração. E aí não se esqueçam, Korban significa aproximar-se. Então, essa oferta que Noé fez espiritualmente, ela trouxe a consagração da terra novamente, dele como um novo governador, né, sobre a terra, e trouxe uma reaproximação de Deus com a humanidade, com toda a terra. E o Senhor ele faz aquela aliança de que ele nunca mais destruiria a terra com água. Vai ser um pouquinho pior, depois vai ser com fogo, né? Mas ele prometeu que com água, com dilúvio, ele jamais destruiria novamente a sua criação. Aí na continuação aqui, né? Ele tomou de todo animal puro em holocausto, em altar, isso está em Gênesis 8:20. Morreu Noé, transmitiu-as a Shem. Shem é Sem, que aqui no texto eles colocam entre parênteses Melquisedeque, o Maliquisedeque. Mas acaso Sem seria primogênito? Acaso não era Yefet, o primogênito, o Jafé? Porque está dito: e Hashem, irmão de Yefet, o mais velho, Gênesis 10, versículo 21, quando está apresentando as bênçãos, né, que Noé derramou sobre os filhos e a maldição sobre Cã. Então, porque as transmitiu a Shem? Porque previu Noé que 3 dos pais estabeleciam através dele. E saiba, Shem ofertava porque está dito: e Malquisedeque, rei de Shalem, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 21, que a gente acabou de ler, né? Que apresenta, está escrito lá Malquisedeque. E porque ele foi conferido o sacerdócio, mas não se conferiu o sacerdócio a não ser a Arão. Mas é isso que diz aqui, e ele era sacerdote. Mas é isso que se diz aqui, e ele era sacerdote, porque ofertava como os sacerdotes. Morreu Shem e transmitiu-as a Abraão.
mas era Abraão primogênito? Senão, porque era um justo, foi transmitida a ele a primogenitura e sacrificou, porque está dito: ofereceu-os em holocausto em lugar do seu filho. Gênesis 22, versículo 13. Então, os rabinos, eles apontam, e existem outras literaturas, perdão, existem outras literaturas que também falam a respeito de Sem, ser o Melquisedeque que apresentou ali a oferta, né, que encontrou Abrão. Na verdade, ele estava ali transferindo esse sacerdócio para Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, e que Deus estabeleceu sobre Levi, né, a tribo de Levi, e depois somente os filhos de Arão seriam da tribo de Levi, a linhagem de Arão seria a linhagem que seria a dos sacerdotes ali, que serviriam ao Senhor, ministrariam dentro do templo, dentro do tabernáculo. Então, existe essa ordem de justiça, né? Esse estatuto que Deus estabeleceu desde o princípio lá com Adão e que foi transferido até Abrão e que passa para Jesus. E os judeus, eles não questionam isso, né? Eles não acham isso esquisito ou absurdo, porque o próprio Davi, que não era da linhagem de Levi, ele apresentou, né, sacrifícios no altar, e ele inclusive vestiu a estola sacerdotal, que era algo que somente o sumo sacerdote podia vestir. Então, sobre Davi estava essa unção, e Jesus recebeu, né, essa ordem de justiça do Senhor, do próprio Deus. Depois, deixa eu ver aqui o que falta eu falar para vocês. O que acontece, né? Quando Jesus ele veio para a Terra, ele estava na Terra, na verdade ele foi gerado na Terra, né? A gente já aprendeu que ele é a milta do Eterno, ele é uma porção do Senhor, a sabedoria do Senhor, a justiça do Senhor, né? Uma parte do resplendor da glória de Deus que foi encarnada na Terra para cumprir com toda a promessa do Senhor, com o plano dele de salvação. Ele veio num contexto em que as coisas no templo elas já não estavam tão puras. Então, quando houve o cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor ele levou todas as coisas do templo. O templo ele virou cinzas, né? Ele foi destruído, tanto que com Esdras começou, depois do cativeiro, né, do exílio da Babilônia, começou a reconstrução do templo, que foi acabar anos depois, só no segundo ano do reinado de Dario, se não me engano, com Ageu e Zacarias liderando o povo para reconstruir o templo. Mas, com a guerra dos Macabeus que aconteceu, a gente já citou essa guerra várias vezes aqui, os gregos, eles tomaram o templo, né? E, embora os judeus, eles tenham retomado o templo e depois com Roma eles estavam lá fazendo, né, teve a grande reforma de Herodes que ampliou o espaço do templo, embora eles apresentassem ali o sacrifício, há uma grande especulação dos historiadores de que a Arca da Aliança não estava lá. E lá em Apocalipse a gente vê a Arca da Aliança descendo, né, dos céus, ela sendo apresentada por Deus. Então, há um grupo de judeus que defendem que a arca ela foi enterrada em algum lugar pelos sacerdotes quando houve essa invasão dos Macabeus, e há essa outra especulação de que o próprio Deus ele tirou a Arca da Aliança quando Nabucodonosor estava invadindo o templo. Ele não só retirou a sua glória, como enviou seus anjos para tirar a Arca da Aliança, e reservou ela em um pedaço lá do reino de Deus, que quando ele estabeleceu o novo céu e a nova terra, ela vai voltar. Mas o que é importante saber é que nessa época de Jesus, né, dentro desse contexto, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles já estavam todos corrompidos com a política
e com as honrarias, né, que eles recebiam por ter antes liberto o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, da ocupação dos gregos. E eles resistiram aos romanos também. E com os romanos, eles fizeram acordos. Então, os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele na verdade era colocado por Roma. Não era alguém de uma linhagem pura, né, vindo de Arão e tudo mais. E quando Jesus ele foi crucificado, se você prestar atenção, o genro e o sogro estão como sumos sacerdotes, que é Caifás e esqueci o nome do outro lá. Ai, não sei nem se tem um nome lá, na verdade. Teria que olhar aqui na Bíblia. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui, pelo menos em Mateus deve... Quando Jesus é preso... Não sei se eu vou achar rápido aqui, vou ver se eu acho, senão depois vocês dão uma pesquisadinha aí, mas vocês vão ver que são citados 2 sumos sacerdotes. E em Atos eu acho que até se repete essa informação. Deixa eu ver aqui. Caifás é o sumo sacerdote. Agora, onde fala do genro dele? Deixa eu ver. Talvez em Atos seja mais fácil de achar. Aqui. Atos 4, versículo 5, diz: No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Na época, né, Anás e Caifás, eles eram parentes e eles estavam liderando ali os serviços no templo juntos. Então, já havia uma grande deturpação, né, sobre o sumo sacerdócio naquela época. Mas isso não é o que a gente usa, né, como justificativa para Jesus ser chamado como sacerdote da linhagem lá da ordem de Melquisedeque. Mas você percebe aqui que a ordem, né, levítica, ela não era perfeita, que é o que a gente depois vê o texto falando, e muita gente acha que a lei não é perfeita, mas na verdade o autor está se referindo ao sacerdócio e aos sacrifícios. Não estava mais perfeito, não estava mais íntegro de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido. E Jesus, ele traz um sumo sacerdócio que é perfeito, porque ele está o tempo todo agora na presença do Senhor, no Santo dos Santos, expiando o nosso pecado e intercedendo por nós. E levando, né, as nossas petições diante do Senhor. Por isso que a gente fala que Jesus é o caminho e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porque Ele recebeu essa... esqueci o nome. Essa ordem, né, do Senhor de sumo sacerdote. O que eu ia também fazer um paralelo aqui para vocês entenderem, né, como que pode Sem ter ensinado Abrão, né, ter encontrado Abrão, porque Sem, ele é filho de Noé, Abrão nasceu quase que 500 anos depois, mas Sem, ele morreu com, se não me engano, eu anotei aqui, 600 anos, ele viveu 600 anos. Então, quando você faz as contas, você vai traçando, né, toda a história deles no paralelo, vocês percebem que eles se encontram, né? Eles não, apesar de ter tanta diferença na história aqui em Gênesis, mas Sem ele durou, Sem durou mais. Então ele alcança Abrão e ele transfere essa sequência sacerdotal sobre Abrão.
Deixa eu ver aqui. E no Midrash, que também são os escritos judaicos, diz que Sem, ele ensinou Isaac e Jacó. Então ele chegou a ter contato com os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. De Abel até Noé, nós temos 10 gerações. De Sem até Abrão, nós temos 10 gerações também. E aí de Abrão nasce Isaac, que nasce Jacó, e de Jacó nasce Judá. E Tamar, né, se vocês se lembrarem da história de Judá e Tamar, Tamar, ela tinha, né, ela entendia, porque assim, gente, a gente precisa entender uma coisa, né? A Torá, ela era ensinada para as crianças e até o fim da vida. Eles estudavam a Torá e eles tinham essa ordenança. Eles sabiam as palavras que Deus já tinha estabelecido. Tamar, apesar de ser estrangeira, ela creu na palavra de Deus, na promessa de Deus a respeito de um descendente. Ela sabia que viria de Judá, porque Jacó abençoou, né, os filhos. Ela estava atenta e, na verdade, ela preservou a palavra de Deus. Muita gente acha estranho o fato de Tamar ter se deitado com o sogro e isso não ter sido pecado. Mas, na verdade, o próprio sogro, ele agiu com injustiça, porque ele deveria dar o filho mais novo para Tamar, para que ela mantivesse a geração, né, do seu marido, porque essa era aquela lei do levirato que a gente já estudou em Deuteronômio. Então, ela na verdade estava cumprindo com a palavra do Senhor, tanto que quando ela pede uma moeda de troca, né, para esperar um penhor, né, vamos colocar assim, quando ela pede um penhor enquanto o Judá ia pegar o pagamento dela, ela pede 3 coisas: um cetro. O cetro é o que o rei usa, né, para determinar as coisas, para trazer sentença, inclusive. O anel é o que dá autoridade para o rei, né? Tudo que ele sela com anel é uma palavra decretada que não volta atrás. E um cordão. E o cordão ele também tem uma referência de governo, de reinado, né, de rei. Então ela pede 3, na verdade, 3 símbolos que dizem respeito ao Messias. E aí de Judá nasce Davi, e de Davi vem, da linhagem de Davi, vem Jesus, que é o Mashiach, que é o descendente que pisaria na cabeça da serpente e que é o rei dos reis, que reina eternamente e que recebeu também, né, essa ordenança de ser um sumo sacerdote. E existe também um entendimento no judaísmo de que o Messias ele não vai ser apenas um rei, mas que ele também será sumo sacerdote, ele vai ser sacerdote também diante do povo. Eu anotei isso, mas eu não sei, eu acho que eu vou falar isso sobre isso depois, sobre esse lance. Ou eu não anotei. Enfim, mas existe esse entendimento que o Messias também vai ser sacerdote, porque Davi também era, né? Depois a gente vai ler aqui, eu vou repetir isso. Mas, deixa eu ver se estou faltando alguma informação de tudo que eu falei. Não. Daqui é isso. Então, o que vocês precisam entender? Sem era o tal do rei da ordem de Malquisedeque, rei da justiça, que também é chamado de rei da paz, porque Salém vem de Shalem, que vem da raiz Shalom, que é paz. E ele é quem instrui, né, e transfere para Abrão o sacerdócio e transfere para ele essa ordenança. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o Kiddush, para entender por que isso foi, né, por que a gente pode se apoiar
nesse entendimento? Quando aqui em Gênesis 14 a gente viu que o Sem, vamos colocar já assim, né? Vamos colocar o personagem certo aqui. Quando Sem, ele trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Muita gente acha que ceiar é comer o pão e o vinho. Só que ceiar é comer comida. Quando Jesus, ele ensinou lá, né, a gente já aprendeu sobre isso também. Quando Jesus, ele ensinou, se você tiver curiosidade sobre isso que eu vou falar agora, tem um estudo de Deuteronômio que eu falo sobre a Pêssar. Depois vocês pesquisam lá eu falo bem a fundo sobre esse tema. Mas Jesus, ele preparou, né, era um costume rabínico, antes da Páscoa, antes do dia da Páscoa, o rabino sentar com seus discípulos e fazer uma ceia simbólica da Pêssar para ensinar os seus discípulos. Jesus fez isso. Só que ele apresentou um kiddush, que é o pão e o vinho. E o kiddush significa santificação. E no judaísmo, tudo o que é feito no plano espiritual, ele deve ser expresso de forma física. Então, quando eles apresentam o vinho e o pão, eles estão santificando algo que eles estão apresentando no plano espiritual. Nesse caso, o Sem, ele apresentou primeiro o pão e o vinho, ele trouxe a santificação e depois Abrão trouxe o dízimo, porque todo dízimo a gente já viu lá na Torá, no estudo de Deuteronômio, que todo dízimo ele é trazido diante do sacerdote para ser consagrado, e Abrão fez isso. Então, dízimo também é uma coisa estabelecida desde o princípio, é um princípio, não é uma regra, é um princípio que a gente apresenta diante do Senhor. A 10ª parte, ela já pertence dele, a gente só está devolvendo para ele. E Abrão estava entregando para o sacerdote para apresentar diante de Deus aquilo que ele tinha de dízimo, né? Que era a porção, na verdade, do próprio Deus que tinha dado para Abrão. Porque lembre-se que Abrão saiu com a sua família, né? Com a sua esposa, alguns lá que acompanharam ele, além do seu sobrinho Ló, mas ele prosperou no caminho. Então, aquilo que ele recebeu, né, dos despojos dessa guerra que ele teve com os reis, lá com os 5 reis, naquele conflito que levaram Ló sequestrado, ele venceu com os seus pastores de forma sobrenatural. Tem até textos, né, que são mais histórias, né? A gente não pode se basear neles, mas dentro dos escritos judaicos tem algumas explicações de como foi que Abraão conquistou essa guerra, né? Ele venceu essa guerra e que foi de forma sobrenatural. Mas o que importa aqui é que quando ele recebeu o despojo, ele apresentou diante de Deus, e o Sem, ele foi diante de Abrão para santificá-lo, para trazer sobre ele a unção sacerdotal que foi passada para os seus filhos e que foi transferida para Jesus, né, de forma sobrenatural, porque foi Deus que ungiu o seu filho como sumo sacerdote. E essa santificação, né, que é feita com o Kiddush, é uma bênção recitada sobre o pão e o vinho, e que hoje em dia, né, desde, na verdade, o estabelecimento da Torá para a tribo de Israel, Deus estabeleceu o Shabá. O Shabá é um dia que você santifica para testemunhar, né, que Deus criou o mundo em 6 dias e que ele descansou no 7º. Então, eles sempre na sexta-noite eles fazem esse kiddush. Acho que, se não me engano, eu não tenho plena certeza, tem um bichinho aqui, eu não tenho plena certeza, mas se não me engano, eles fazem o kiddush no cair da tarde, né, que é quando começa o sábado, que depois que o sol se põe, é que começa o dia no judaísmo, e aí no dia seguinte, quando vai se encerrar, se não me engano, ou na congregação,
eles fazem o Kiddush também, o sacerdote apresenta o Kiddush para o povo, para abençoar o povo. Eu não lembro muito bem desses detalhes, mas o importante é saber que o sábado ele é santificado com o pão e o vinho. E por que isso é importante, né? Eu anotei aqui. Toda sexta-noite fazem a declaração no meio da prece e ao levantar o copo de vinho antes da refeição, é uma declaração de santificação do sábado. E lembre-se que santificação significa separação. Então, eles separam o sábado para louvar a Deus, né? Êxodo 28 tem uma referência sobre essa explicação que eu estou dando. Na verdade, é só uma ordenança do Senhor, mas eu vou ler aqui só para embasar o nosso estudo. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, o separou. Então, eles fazem esse Kiddush toda sexta, né, toda entrada do Shabat, para separar o sábado de descanso e consagrar ao Senhor. E o Kiddush, então, ele é recitado sobre a taça de vinho kasher, tinto, e quem não pode tomar vinho, toma uva kasher. É kasher, na verdade, que fala, né? E se não tem vinho ou suco kasher, a bênção é feita sobre o pão. O vinho, ele era a libação no tabernáculo, né? O vinho era um tipo de oferta de gratidão que era derramada no templo e também nos altares, né? Acho que Jacó, se não me engano, derramou vinho e azeite sobre a pedra, sobre o altar que ele construiu, acho que Abraão também. E o vinho ele também produz alegria, né? Ele serve como um propósito físico e espiritual, para prestar testemunho de que Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. Faça isso de pé. E lá em Êxodo 31, versículo 17, diz que é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Não se esqueçam que foi dado aos filhos de Israel os oráculos de Deus. Então, eles têm essa ordenança até hoje. Mesmo aqueles que são convertidos a Jesus, eles mantêm todo o cumprimento da Torá, porque na verdade ela testemunha aquilo que Jesus fez, né? Eles não fazem isso para serem salvos, mas eles fazem para continuar dando testemunho de que a palavra do Senhor é eterna e é viva. E deixa eu ver aqui, eles trabalham então 6 dias e descansam no 7º para que o trabalho possa germinar e render seus benéficos resultados. Aí tem uma literatura em Talmud, Berachot 34b, que fala assim: naquela hora, ele separou vinho especial para ser usado na refeição que celebrará a vinda do Mashiach. Então, por que Jesus fez o Kiddush no dia da Páscoa? Porque, na verdade, isso já é algo que está dentro da cultura judaica, apontando, né, para a vinda do Messias. E aqui é uma explicação, na verdade, sobre o Shabat, sobre esse Kiddush que é realizado, né? Então, eu vou repetir desde o início para vocês entenderem melhor. Naquela hora, ele separou vinho especial para ser usado na refeição que celebrará a vinda do Mashiach. Assim como a semana de trabalho culmina no Shabat, os 6 milênios do trabalho dos filhos de Israel culminam na era messiânica. Jesus realizou o Kiddush na ceia da Páscoa. Aí agora é coisa minha, tá? Que eu anotei. Não está no Midrash nem no Talmud, isso infelizmente, né? Esperamos que em nome de Jesus a verdade venha sobre eles, que o Espírito Santo revele, né, toda a verdade para esse povo, porque eles é o povo eleito e foi dado a eles primeiro a promessa, né, antes de nós.
Mas o que eu coloquei aqui é que Jesus realizou o Kiddush na ceia da Páscoa, trazendo agora um novo significado para o pão e para o vinho, porque o povo de Israel fazia, né, apresentava esse Kiddush ali no Shabat para santificar o sábado diante do Senhor, né? E eles já sabem que essa santificação é porque eles estão apontando para algo espiritual que em 6 milênios, né, depois de todo o trabalho deles de apresentar o Senhor para a humanidade, para as nações, o Mashiach reinará. E ali então todo dia será sábado, né? Aquele dia de descanso que é só em um dia, será por 7 dias. E Jesus ele traz aqui um novo significado para o pão e para o vinho. Por quê? Porque ele foi esmiuçado pelos nossos pecados. Então quando ele parte o pão, ele está trazendo, né, essa referência de que o pecado foi sobre ele para que viesse sobre nós libertação. E ele então declara: este é o meu corpo que é dado por vós, lá em Lucas 22:19. Elô, só um minutinho que eu já vejo, tá? Sua mensagem aí. Peraí, senão eu perco o raciocínio aqui. E após ele ser açoitado, ele foi pendurado no madeiro e os seus ossos não foram quebrados, porém ele foi transpassado por uma lança e logo saiu água e sangue. E isso está lá em João 19:33, né? Vocês podem depois dar uma checada lá, que o soldado deu Jesus como morto, né? Jesus até morreu antes dos outros dois que estavam crucificados junto com ele. Ele entregou o seu espírito, né? Ele disse isso para os discípulos, que ele entregaria a vida dele, ninguém tiraria a vida dele. Ele mesmo a entregaria e ele mesmo a tomá-la-ia, né? Porque o Espírito Santo trouxe vida sobre ele, ressuscitou ele dentre os mortos, agora com o corpo glorificado, porque toda a obra foi consumada. Mas saiu sangue, né? Ele derramou o sangue dele e a gente sabe que todo sacrifício ele só é aceito quando há derramar de sangue, porque no sangue está a vida daquele animal. E Jesus, como Cordeiro de Deus, ele derramou o seu sangue ali, né, em nosso favor. E dessa forma, Deus aceitou esse sacrifício como um sacrifício perfeito, só que é um sacrifício que a gente já viu aqui na carta aos Hebreus, que foi feito no tabernáculo celestial. Depois de comerem o pão, ele pegou o vinho e o abençoou. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Mateus 26:26-30. A gente vai ler, porque ali Jesus realiza esse Kiddush, trazendo a nova aliança aos discípulos e louva ao Senhor. Então vamos ler rapidinho aqui, são só 4 versículos, só para contextualizar, vocês saberem o que eu estou falando, né? Porque eu estou citando algumas coisas. Mas lá em Mateus 26, versículo 26-30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus ele ressignificou aquele Kiddush que é feito para santificação. Deixa eu ver se tem mais alguma referência aqui para trazer para vocês. Senão a gente vai ler o texto agora, finalmente, mas com mais entendimento, né? Deixa eu ver. Não, agora vamos lá. Vamos ler. Deixa eu ver aqui só o que a Ilô falou. Sobre o sábado, tenho uma dúvida que nunca foi de fato esclarecido. Devo ou não guardá-lo, uma vez que o Novo Testamento não retira essa ordenança, porém com a unificação dos 10 mandamentos, em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como proceder com o sábado?
O sábado, né? Quando você for ler Atos 15, você vai ver que teve uma discussão entre os judeus e os gentios, né? Sobre se os gentios deveriam se circuncidar, se deveriam observar toda a Torá como os judeus tinham que fazer. E aí os apóstolos começaram a buscar a direção do Senhor, começaram a falar a respeito do assunto, o Espírito Santo direcionou e ele deu somente algumas ordenanças. Espera aí, deixa eu pegar aqui em Atos 15, só para... Atos 15, no versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então são algumas ordenanças aqui que eles deixaram. Por quê? Porque o Shabat, ele é uma coisa que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Né? O povo de Israel, eles guardam ainda, que nem eu estava explicando, né? Não sei se a sua pergunta veio antes ou depois do que eu falei, mas o povo de Israel, eles continuam, os judeus, né, que agora creem em Jesus como Mashiach, né, creem que Yeshua, né, que eles chamam de Yeshua, eles não chamam de Jesus, mas eles creem que Yeshua HaMashiach é o Cordeiro de Deus. Só que eles não deixaram de observar toda a instrução que foi dada para o seu povo, porque eles entendem que eles estão testemunhando a respeito do que Deus faz através de Jesus. Então, eles são um testemunho vivo a respeito de toda a justiça de Deus. Então, para eles, é uma ordenança. Para nós, é uma opção. Se no teu coração você sente de guardar o sábado, guarda. É que meio que convencionou-se, né? Historicamente, convencionou-se a colocar o culto no domingo, porque depois que a igreja romana apareceu, muita coisa foi deturpada ou foi alterada, foi adulterada, então acostumou-se a fazer isso. Graças a Deus, Deus não colocou essa ordenança como algo que é uma transgressão para nós, gentios. Mas nesse contexto aqui de Hebreus, né, nessa época, os judeus e os gentios, eles se reuniam na sinagoga, até que houve uma divisão entre os judeus que não criam de jeito nenhum em Jesus como Mashiach, só acreditavam que ele era um profeta ou um mestre, um homem que foi justo, né? Porque a gente vê até um historiador que não é messiânico, que é o Flávio Joséfo, ele relata, né? Algumas pessoas dizem que aquilo é acrescentado, outras não. Mas, enfim, ali está relatado sobre Jesus, um homem justo. Então, os judeus, eles não negam que Jesus existiu, só que eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles não creem que Jesus é um Messias. Então, nessa época aqui, ainda havia a união, né, a unidade entre os judeus e os gentios na sinagoga no sábado. Depois houve essa alteração. Se você quer, guarda o sábado e consagra ao Senhor, né? Não faz nenhum trabalho. É porque na nossa sociedade isso é muito difícil. Muita gente trabalha com comércio, muita gente trabalha aos sábados, né? Então é difícil para a gente conseguir adaptar. Mas acontecem muitos cultos de sábado também, né? Então você pode guardar o sábado no teu coração, consagrar, louvar a Ele, dedicar a Ele, testemunhar, Senhor, eu declaro que hoje o Senhor descansou e eu bendigo o teu nome, eu te louvo, te agradeço pela criação, pela minha vida, né? Mas é isso. Não vou ficar enrolando. Entendeu, Elô? Qualquer coisa você põe aí. Mas, de acordo ali com o livro de Atos, não é uma ordenança para os gentios, né? Ali está bem claro assim, o que os gentios precisam se abster realmente. Capítulo 7, mas como a gente vive de princípios, né? Como a gente vive de princípios, então, se isso toca no teu coração de você guardar, é algo que o próprio Senhor colocou em você por algum motivo, e aí você pode, óbvio, que guarda, né? Para testemunhar e para louvá-lo.
Agora eu vou ler, tá, o capítulo 7. Eu sei que estamos quase chegando na nossa 1 hora, mas vai ser rapidinho agora, porque o principal eu trouxe para vocês. Quem era o Melquisedeque, que é o Sem, né? Esse Melquisedeque que estavam falando aqui, mas entendam que isso é uma ordem, né? É uma sequência sacerdotal feita pelo próprio Senhor, que é superior ao dos Levi, a levítica, né? Que foi dada para a linhagem de Arão. E agora a gente vai ler, então, capítulo 7, só que eu vou ler naquela Bíblia que eu falei para vocês que eu tenho, que foi um grupo de estudiosos que fizeram, unificando, né, os manuscritos e os documentos no original que eles tinham acesso, e eles construíram o texto de uma forma que fica mais claro para a gente o que está querendo dizer. Então diz assim lá: porque este Malquisedeque, rei de Shalem, que é Salém aí na sua Bíblia, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão ao retornar da matança dos reis, o abençoou, a quem Abraão deu o dízimo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei da Justiça, e depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Nem sua mãe, nem seu pai são registrados nas genealogias, sem princípio de dias, nem sem princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, tendo sido alguém que permanecia como sacerdote continuamente. Aqui ele está se referindo a Adão, que não tinha nem pai nem mãe, né? Tanto Sem como Jesus, eles têm a genealogia deles registrada nas Escrituras. Então, aqui ele está falando do primeiro rei da justiça que existiu, que foi Adão, né? E aí tem a ver com aquele texto que eu mostrei para vocês lá dos rabinos discutindo sobre o sacerdócio ter sido transferido dos primogênitos para os levitas. Cadê? Agora considerai quão grande era esse homem a quem o patriarca Abraão deu o dízimo do que havia de melhor. E verdadeiramente, os que são contados dentre os filhos de Levi, os quais recebem o ofício de sacerdotes, têm um mandamento de recolher o dízimo do povo, de acordo com a Torá, de acordo com a lei, a saber, dos seus irmãos israelitas, embora estes tenham surgido dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja descendência não é registrada em suas genealogias, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. E sem qualquer contradição, o menor é abençoado pelo maior. E aqui homens mortais recebem o dízimo, mas ali eles os recebia e referente a... Peraí, deixa eu ver se eu tenho a tradução dessa palavra aqui. A escritura, como o único verso da escritura. Então, referente a escritura, um verso da escritura, diz que ele vive continuamente. E alguém pode dizer que por intermédio de Abraão, Levi recebia o dízimo, deu o dízimo, pois ele ainda não tinha passado a existir dos lombos do seu pai Abraão, quando Malquisedeque encontrou-se com este. Se, pois, houvesse perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, visto que debaixo dele o povo recebeu a Torá, que necessidade adicional haveria para que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem do Melquisedeque, ou do Malquisedeque, e que não fosse segundo a ordem de Arão? Pois se o sacerdócio está sendo transferido, se torna a necessidade também de um ajustamento na Torá. Aqui, ajustamento, essa palavra, ela se refere, na verdade, a uma expressão que é como se ela se movesse, mas sem ser eliminada. Então, é como se ela fosse moldada. Perdi a linha aqui, peraí. Porque aquele de quem estas coisas são faladas pertencem a outra tribo, da qual nenhum homem serviu no altar.
porquanto é evidente que nosso mestre veio de Judá, de cuja tribo Moisés nada afirmou referente ao sacerdócio. E isto é ainda mais claro que, segundo a semelhança de Malquisedeque, possa surgir outro sacerdote, que não fosse designado pela Torá de um mandamento carnal, mas pelo poder de uma... Calma aí. Vida eterna? É isso? Às vezes tem algumas palavras que eles deixam no hebraico aqui, peraí. Deixa eu achar aqui que é vida. Deixa eu reler então. Que não fosse designado pela Torá de um mandamento carnal, mas pelo poder de uma vida infinita. Porque ele testifica, tu és sacerdote para todo sempre, segundo a ordem de Malquisedeque. Esse aqui é o Salmo 110 que a gente já tinha visto a referência. Pois há verdadeiramente uma colocação da parte de um antigo mandamento por causa da sua fraqueza e inutilidade. E aqui ele está se referindo ao fato dos levitas, né, dos sacerdotes que vieram da tribo de Levi, terem se corrompido ao longo de toda a história, né? E naquele contexto em que Jesus veio, tinha aqueles dois sumos sacerdotes, o certo era um só, e ter os sacerdotes abaixo, só um sumo sacerdote podia entrar, né? Era um sacerdote por geração, um sumo sacerdote por geração. Então, a lei, né, que tinha sido dada pela carne através de Moisés, ela estava corrompida, ela foi enfraquecida, ela não era perfeita e se tornou inútil por isso. Pois a Torá não pode fazer nada de modo perfeito em relação aos sacrifícios, pois introduziu uma melhor... acho que é uma melhor ordenança, peraí. Deixa eu achar aqui rapidinho. Cadê? Esperança, não tem nada de ordenança. Pois há verdadeiramente uma colocação da parte de um antigo mandamento por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a Torá não pode fazer nada de modo perfeito em relação aos sacrifícios, pois introduziu uma melhor esperança pela qual nos aproximamos do Senhor. E tendo ele nos confirmado por juramento, para os sacerdotes foram feitos sem juramento, mas a este com juramento por aquele que dele disse: o soberano Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para todo sempre, segundo a ordem de Malquisedeque, segundo a ordem do Rei da Justiça. Por este juramento, Jesus se tornou a segurança de uma melhor aliança. E aqueles verdadeiramente dos que se tornaram sacerdotes foram muitos, porque não lhes foi permitido continuar em razão da morte deles. Mas este homem sim, porque ele é imortal, tem um sacerdócio imutável. Portanto, ele está apto para salvar completamente os que vierem ao Senhor por intermédio dele, vendo que ele vive para todo sempre para fazer intercessão por eles. Pois tal sumo sacerdote tornou-se plenamente conveniente a nós, que é santo, inofensivo, imaculado, separado do pecado e feito mais alto do que os céus, que não necessita, como os sacerdotes... O que é isso? Deixa eu ver aqui... Ih, essa palavra não tem aqui. Deixa eu ver na tradução da nossa se aparece aqui. É o plural de Gadol. Então, porque a Torá torna os homens em sumos sacerdotes que têm fraquezas humanas, mas a palavra do juramento, que foi depois da Torá, designou o Filho, tendo sido perfeito para todo sempre. Então, não sei se vocês conseguiram acompanhar todo o texto, né? Mas aqui está dizendo que Jesus, ele vem de uma ordem sacerdotal superior à ordem sacerdotal que tinha sido dado a Arão.
E diferente dos homens que são nomeados como sumos sacerdotes, mas que são imperfeitos, que tinham um pecado, que precisavam antes entrar lá, né, apresentar o seu sacrifício, se purificar para poder entrar na presença do Senhor e levar a expiação dos pecados. E esses sumos sacerdotes, eles ficavam por um tempo, né, somente durante a vida deles. Quando ele fala sobre o Melquisedeque ser continuamente, ele está falando já sobre essa ordem sacerdotal que Deus estabeleceu, que seria perpétua através de Jesus, que é eterno, né? Ele ressuscitou, está com o corpo glorificado lá no céu. Ele é um homem na presença de Deus, com o corpo glorificado, que não só se tornou rei dessa terra, né? E será o rei de Jerusalém, o rei da paz, o rei da justiça, né? Ele não só é o Melquisedeque, que é o rei da justiça, como ele é o Melquishalem, que é o rei da paz, como ele é o sumo sacerdote diante do Senhor, expiando os nossos pecados e intercedendo por nós o tempo todo. Então isso é muito poderoso, né? O que o autor estava dizendo aqui para os judeus é que vocês estão perdendo um sumo sacerdote que está o tempo todo na presença de Deus, porque vocês querem voltar atrás e se submeter a um sacerdócio que foi corrompido, que é imperfeito e que não gera salvação nem vida eterna. Então ele está usando dos argumentos, né, e dos ensinos que o povo judeu tinha para mostrar que Jesus, ele é um sumo sacerdote da linhagem, da mesma ordem que Adão, Matusalém, Adão, Sete, Matusalém, Noé, Sem, passou para Abraão, passou para Jacó, passou para Isaac, passou para Jacó, depois foi transferido, né, para Davi, de uma certa forma, e que agora está sobre Jesus e eternamente. Então ele está mostrando, né, com as escrituras que o povo deveria permanecer na presença de Jesus, porque Jesus está o tempo todo intercedendo ali. E os judeus, eles entendiam essa ordem sacerdotal que o autor estava se referindo, porque Davi apresentou, né, como eu falei, eu estou falando agora me referindo aos versículos 11 e 17, tá? Mas eles entendiam o que o autor estava querendo dizer, porque lá no início eu expliquei, Davi, ele apresentou sacrifícios com a estola sacerdotal, a estola do sumo sacerdote, com as 12 pedras ali que representavam as 12 tribos, que era o Urim Tumim, Urim Tumim, na verdade, e ele não deveria, né? Porque a ordenança era que somente, de acordo com a Torá, somente os da tribo de Levi ocupassem essas funções, esses ministérios. Mas Deus ungiu, através do profeta Samuel, ele ungiu a Davi ali em silêncio, né? Que Samuel foi até a casa de... esqueci o nome, Jessé, e Jessé, né, dentre todos os seus filhos, havia um menor ali, adolescente, que era pastor de ovelhas, em que Deus escolheu, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele já tinha ungido, separado, na verdade, e ali, então, fisicamente, né, como a gente viu que os judeus, eles dizem que tudo aquilo que é feito no plano espiritual e deve ser manifestado no plano físico, por isso que nós devemos tomar cuidado com a nossa boca, com o que vemos, com o que ouvimos, onde tocamos, aonde pisamos, o que pensamos, porque tudo está ligado, tudo está manifestando o plano espiritual. E Samuel unge a Davi, e Davi, quando apresentou a oferta ali diante do Senhor, alguns até temeram, né? E depois viram que ele era um homem ungido do Senhor, era profeta do Senhor. Aqueles homens que viram e que temeram a morte a morte de Davi ali por conta desse ato dele, viram que na verdade ele era um homem separado, e Deus deu para Davi a promessa de que um filho dele, né, um descendente dele, reinaria eternamente, teria o trono eternamente, que também
diz respeito ao Salmo 110, a visão que Davi teve, viu o meu Senhor, Yud-He-Vav-He, com o meu Senhor, o Adoni, que é Jesus, o Rei, o Mashiach. Deixa eu ver, sobre a fraqueza levítica eu já falei, né? O 19 fala que a Torá, ela não traz nada para a perfeição, né? A Torá, ela era uma orientação, ela era uma instrução, só que como aqueles homens não tinham o Espírito de Deus neles, era muito mais fácil eles se corromperem, o tempo todo eles tinham que estar lá apresentando sacrifícios. Ela não trouxe perfeição nesse sentido, né? Ela não era suficiente, os sacrifícios, né? Porque aqui diz respeito a somente esse mandamento sobre sacrifícios, sobre o sumo sacerdócio, e isso não era perfeito, porque o tempo todo esses homens precisavam apresentar sacrifícios diante do Eterno. E através de Jesus, ele, com o seu corpo e com o seu sangue, ele fez um sacrifício que foi suficiente. E todo aquele que crê recebe remissão dos seus pecados e é purificado. E quando nós fazemos o Kiddush, a gente se santifica. É por isso que você não pode fazer o Kiddush em pecado, né? Tem uma instrução de Paulo a respeito disso, né? Examine o teu coração, se você estiver em pecado, não ceie, né? A tradução colocaram ceiar, mas na verdade é o Kiddush. Não coma pão, não beba vinho se você está em pecado, porque você está profanando algo que Deus estabeleceu para santificar a tua vida. Então, as coisas a gente não faz por rituais, a gente faz por princípio e com entendimento. E no final lá, né, dos versículos 26 a 28, a gente vê que o sacerdócio do Rei da Justiça, ele é anterior à Torá. Jesus não pecou e o juramento foi feito na revelação de Davi, Salmo 110, versículo 4. Então, o autor ele só está, na verdade, clarificando tudo aquilo que os judeus viviam como testemunho e aprendiam, e estudavam e ouviam dos rabinos, e ele está trazendo tudo apontando para Jesus. Então, entenda isso, né? Você não serve apenas a um Salvador, ao Cordeiro de Deus, que já é mais do que importante você ter esse entendimento, né, da relevância de Jesus como alguém que te salvou da condenação da morte, mas você serve a um rei que é eterno e você serve apresenta, na verdade, né, as tuas orações, ao teu pedido de perdão a um sumo sacerdote que está o tempo todo ali na presença do Altíssimo, o Deus Altíssimo, intercedendo e expiando a sua vida, porque lembre-se, né, o que a gente já leu aqui na carta de Hebreus, que o autor também trouxe à memória do povo, é que Jesus ele sentiu todas as tentações que nós sentimos na carne. Ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe quão difícil é permanecer íntegro em justiça, e ele expia o nosso pecado e ele cobre a nossa vida com o seu sangue. E quando a nossa oração ela sobe, Deus recebe, porque a gente foi com Jesus, a gente entra com Jesus na presença do Pai. E ninguém entra na presença do Pai sem Jesus. Se algumas pessoas acham que conversam com Deus só porque falam com Deus ou falam com o Espírito Santo, elas não entenderam as Escrituras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através dele. Ele é o sumo sacerdote que conduz a sua oração, as suas petições, assim como o povo de Israel tinha um sumo sacerdote ali que levava até o Santo dos Santos. Jesus penetra no véu, ele rasgou o véu, mas é ele quem penetra no véu e que nos conduz à presença do Deus Altíssimo. Certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das informações, que são bem relevantes para entender esse trecho, que eu acho que é um dos trechos mais complicados da carta de Hebreus para se entender. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, diga aí. Ou está tudo certo, está tudo claro para vocês? Vocês entenderam tudo? Obrigada, Marina. Por nada, Lia. Jesus abençoe.
Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui pra cima. Alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Incrível como sempre, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é enriquecedora, né? Quanto mais a gente estuda e conhece, mais a gente vê como as coisas são perfeitas, como Deus estabeleceu as coisas todas perfeitas e como a gente sabe pouco, né? Como a gente é fraco e peca realmente por falta de conhecimento, né? E eu espero que isso aumente em vocês não só o amor, né, por Deus, mas também a reverência a Jesus e o entendimento, né, por que o nome dele é excelente e por que ele merece tanta honra e tanta glória e tanto poder da parte do próprio Deus, né? Porque Deus transferiu para ele toda a glória, a autoridade, e a gente precisa entender como que é esse caminho para nossa vida ser sempre debaixo, né, da justiça do Senhor cada vez mais. Então tá bom, gente. Uma boa noite para vocês, que o Senhor abençoe muito, que depois, né, se vocês quiserem, assistam novamente, porque eu trouxe muitas informações aqui e talvez para acompanhar todo o raciocínio, né, eu dei às vezes umas paradas assim para conseguir falar de um jeito menos complicado. Mas eu espero que vocês reassistam, porque às vezes tem informações que passam batido e depois o Senhor acrescenta, né? A gente sempre fala que a palavra do Senhor, ela sempre tem algo a acrescentar, e é nesse sentido, né? Aos pouquinhos a gente vai construindo a escadinha e entendendo com mais profundidade, com mais maturidade todo o ensino do Senhor. Certo? Compartilhem com as pessoas esse estudo, que o Senhor abençoe vocês, uma boa noite. E na segunda que vem ainda faremos o estudo, aí já vamos entrar no capítulo 8 e daqui em diante tem muita informação legal, tanto esse capítulo 7, capítulo 9 a gente vai, eu não sei se eu vou fazer esse ano ou vou fazer ano que vem, porque no capítulo 9 eu quero detalhar item por item, espaço por espaço, a respeito do tabernáculo, para vocês compreenderem melhor tudo aquilo que Deus estabeleceu, significados no mundo espiritual, né? Que carrega cada item, cada objeto, cada material e cada espaço ali que Deus estabeleceu no tabernáculo. Então, daqui em diante, os estudos vão ficar mais profundos. Acompanhem e que o Senhor abençoe vocês. Certo? Uma boa noite. Até mais.